A ameaça foi um preço que eu já paguei. Eu sofri retaliações muito fortes, de ter que andar escoltado. Quando eu investigava uma quadrilha envolvida com uma prefeitura, eu precisei ficar 3 meses sem sair de casa. Eu desisti. Eu resolvi ir embora do Brasil, eu pedi exoneração do MP. Aí foram 3 amigos meus que disseram para mim: Daniel, eu vou ficar lá no protocolo do MP e na hora que chegar o seu pedido de exoneração eu vou rasgar. Eu não vou deixar você sair. Você pede uma licença sem vencimentos, pede uma licença para assunto particular. Depois você resolve. Aí eu, tá bom. Aí eu pedi uma licença e fui embora. Vendi tudo que eu tinha, até meu violão eu dei. E aí foi lá que eu comecei a perceber que o erro estava em mim. Não era que o Brasil não tem jeito, não é porque a justiça não funciona. É porque eu estava apostando numa só estratégia. Esse trabalho não é um trabalho que você pode fazer sozinho. Porque se você destoa muito, você vira um alvo fácil. E aí eu vi lá, isso foi em 2009, que eles já trabalhavam com a digitalização dos processos, das informações, dos papéis que tinham ali. Como eu sempre gostei de informática, eu já sabia que você podia reconhecer os caracteres que estavam no papel e fazer buscas, em vez de ficar folheando tudo aquilo. De você ter que ficar empurrando papel de um lado para o outro. E foi por isso que eu resolvi voltar, voltei para o MP e comecei a fazer coisas diferentes. Cheguei nessa promotoria do interior e falei: pessoal, tem uma notícia boa e ruim. A boa é que a gente vai ser a primeira promotoria digital do Brasil. A ruim é que a gente vai ter que digitalizar esse mar de papel aqui. Eram 22 mil páginas de inquérito, um esforço enorme, porque naquela época os scanners não eram tão eficientes quanto hoje. A gente chamava de Wilson. A gente batizou nosso scanner de Wilson, que era naquele filme Náufrago do Tom Hanks, que tinha a bola, que eles ficavam conversando com ele, chamado de Wilson. Porque ele era a peça-chave da gente, parecia uma bolinha mesmo de futebol. E ele não podia quebrar, porque se ele quebrasse não tinha outro. E funcionou. A boa notícia é que hoje a gente tem um monte de ferramenta de TI que permite você trabalhar com bases de dados assim, imensas e ter um cruzamento, uma análise desses dados. E aqui nessa promotoria da saúde a gente percebeu o caso mais importante, que era o fato de que os investimentos do Estado na saúde estavam diminuindo sem uma transparência, ou seja, uma base de motivação que permitisse um controle para dizer: vem cá, por que você está deixando de investir num hospital e você continua, de repente, pagando uma despesa de uma obra, de uma empreiteira? A digitalização está ligada na transparência para que nunca se repita o que aconteceu de corrupção. A gente não quer prender o cara que roubou, a gente quer criar uma estrutura que torne impossível roubar. Thank you.